Em maio de 1384, o maior exército que Castela já tinha enviado a Portugal instalou-se às portas de Lisboa. João I de Castela chegou com cavalaria, infantaria, frotas bloqueando o Tejo e um argumento jurídico que, na época, valia mais do que todas as espadas. A sua mulher, Dona Beatriz, era filha do rei de Portugal, que acabara de morrer sem herdeiros homens. Quem controlasse Dona Beatriz controlava a legitimidade do trono. Por isso Lisboa tinha de cair. E durante 4 meses parecia inevitável que caísse. O que ninguém previu foi que a vitória definitiva não viria das muralhas, nem das espadas do mestre de Avis, nem da coragem dos lisboetas famintos dentro das cercas. Viria de dentro do próprio acampamento castelhano, de um inimigo que nenhum exército do século XIV sabia como combater. Este vídeo conta como o maior cerco que Lisboa enfrentou em todo o século XIV foi desfeito, e o que esse desfecho tornou possível 1 ano depois. Em outubro de 1383, Dom Fernando I de Portugal morreu sem deixar filho varão. A única herdeira era Dona Beatriz, sua filha. E Beatriz estava casada com João I de Castela desde maio de 1383, numa cerimônia celebrada na cidade fronteiriça de Badajoz, quando ela tinha 10 anos, num acordo firmado em Salvaterra de Magos, que pretendia garantir a independência do reino. O tratado era claro: os 2 reinos permaneceriam separados, e o trono português passaria a um filho que nascesse do casamento quando esse filho tivesse 14 anos. João I de Castela nunca seria rei de Portugal em nome próprio, apenas regente em nome da mulher. João I de Castela ignorou o tratado desde o primeiro dia. Aclamou-se rei de Portugal em Toledo, antes mesmo de Dom Fernando estar enterrado. Mesclou as armas dos 2 reinos e cruzou a fronteira com um exército. O que se seguiu foi uma crise de sucessão que dividiu Portugal ao meio. Parte da nobreza e do alto clero apoiou Dona Beatriz e, portanto, Castela, por interesse e por medo. O povo das cidades, os mercadores, os artesãos de Lisboa recusaram. Foi esse povo que, em dezembro de 1383, aclamou um homem que até então não estava nos planos de ninguém. João, mestre da Ordem de Avis, filho bastardo de Dom Pedro I, meio-irmão do rei morto. Um homem sem coroa, sem exército organizado, sem reconhecimento papal, mas com Lisboa. E Lisboa era tudo. Quem controlasse a capital, controlava o Tejo, o comércio atlântico e a legitimidade política que tornava um rei reconhecível perante a Europa. Por isso, João I de Castela, depois de uma primeira campanha inconclusa que não quebrou a resistência portuguesa, e com o Alentejo a revelar-se hostil, desde que Nuno Álvares Pereira destruiu uma força castelhana em Atoleiros em 6 de abril de 1384, com 1/3 dos efetivos do inimigo, decidiu resolver o problema de uma vez. No final de maio de 1384, instalou o seu acampamento junto ao Mosteiro de Santos, a poucos metros do Tejo, e bloqueou Lisboa por terra e por mar. Dentro das muralhas estavam cerca de 35.000 pessoas. A fome era a arma que Castela escolheu, e o tempo, o aliado que parecia certo. Mas no interior do maior acampamento militar que Portugal alguma vez vira às suas portas, algo começava a matar mais depressa do que a espera. O acampamento que João I de Castela instalou junto ao Mosteiro de Santos, em finais de maio de 1384, era uma cidade em si mesmo. 20.000 pessoas, soldados, artesãos, mercadores, criados, mulheres, distribuídas por arruamentos organizados, com estábulos, hospitais de campanha e uma frota de mais de 70 embarcações bloqueando o Tejo. No centro geométrico de tudo, Fernão Lopes descreve uma construção erguida especialmente para a ocasião, uma alta casa sobradada, feita sobre 4 traves grossas, cercada de parede de pedra seca. A residência de João I de Castela e da rainha Dona Beatriz. Era um acampamento pensado para durar o tempo que fosse necessário. A estratégia castelhana era simples e, em teoria, infalível. Não havia necessidade de escalar as muralhas fernandinas de Lisboa.
Bastava esperar. Dentro das muralhas estavam cerca de 35.000 pessoas e os mantimentos acabavam. A fome já tinha transformado Lisboa numa cidade de mortos lentos. Fernão Lopes registra corpos de homens e crianças nas praças. O trigo tão escasso que os mais pobres não conseguiam comprá-lo. O mestre de Avis mandava celebrar missas e pregações pedindo resistência. Mas o que o povo pedia nas igrejas era que Deus os levasse antes de os entregar a Castela. No dia 18 de julho de 1384, porém, Lisboa recebeu um golpe de ar. Uma frota portuguesa de 34 navios, vinda do porto sob comando de Rui Pereira, entrou no Tejo com o objetivo de romper o bloqueio e abastecer a cidade sitiada. Os castelhanos esperavam-nos dentro do rio, com a frota do almirante Fernando Sanches de Tovar posicionada para os destruir antes que chegassem. Rui Pereira respondeu, alterando o rumo e interpondo as 5 grandes naus da vanguarda entre as galés castelhanas e o resto da frota portuguesa, dando tempo a que os navios de abastecimento chegassem à ribeira. 6 naus castelhanas abordaram 3 das portuguesas. A batalha foi disputada, o rio cheio de madeira e fumo. Um virote disparado de uma nau inimiga atingiu Rui Pereira na face. Morte imediata. A frota portuguesa perdeu 3 navios e o seu comandante. Lisboa recebeu os mantimentos e a resistência continuou. O problema é que o mesmo verão que matava Lisboa também matava o acampamento castelhano, de forma diferente, mas com velocidade comparável. 20.000 pessoas concentradas às margens do Tejo, em pleno calor de junho e julho, sem sistemas de saneamento eficazes, com os dejetos humanos e animais a contaminar a água consumida diariamente. As condições eram as de uma epidemia à espera de acontecer. João Gouveia Monteiro, em A Guerra em Portugal nos finais da Idade Média, identifica o surto como disenteria, embora Fernão Lopes use simplesmente o termo peste na crônica de Dom João I, o que ela era, na linguagem médica da época, para qualquer doença que matasse em massa e depressa. O que importa é o resultado. Centenas de soldados castelhanos a morrer por dia. Mais de 2.000 homens de armas mortos até agosto, incluindo capitães. Havia ainda um detalhe que Fernão Lopes registra com evidente satisfação providencialista. Quando prisioneiros portugueses foram colocados deliberadamente em contato com os doentes castelhanos, nenhum adoeceu. O cronista via nisto a mão de Deus. Os historiadores veem condições sanitárias ligeiramente melhores dentro das muralhas de pedra, longe da concentração animal do acampamento. Mas o efeito narrativo foi o mesmo. Lisboa resistia e o acampamento castelhano morria. E então, em agosto de 1384, a doença chegou à tenda que ficava no centro geométrico de tudo. A casa de pedra seca, erguida sobre 4 traves grossas. A única pessoa cuja morte, naquele momento, destruía toda a razão jurídica da invasão. No final de agosto de 1384, João I de Castela ainda acreditava que estava a vencer. A prova era concreta. Almada, a cidade do outro lado do Tejo, resistira com a mesma determinação de Lisboa durante meses, mas em 30 de agosto se rendeu. E segundo as crônicas, a pedido da própria Dona Beatriz, que intercedeu junto ao marido para aceitar a rendição em vez de ordenar o massacre. Para João I de Castela, a mensagem era clara. O mestre de Avis estava a perder apoios. As cidades cediam uma a uma. Lisboa era apenas uma questão de tempo. Mas, em 15 de agosto, 2 semanas antes da rendição de Almada, tinha sido descoberta uma conspiração dentro das próprias muralhas. Dom Pedro de Castro, filho do falecido conde de Arraiolos, tinha aceite ouro e prata de Castela em troca de uma entrada. Na noite combinada, os seus homens colocariam uma candeia numa seteira do muro, pelo lado interior, sinalizando o ponto por onde os castelhanos entrariam. A traição foi denunciada a tempo. Todos os envolvidos foram presos, despojados de armas e expulsos da cidade. Lisboa tinha sobrevivido a um ataque que não vinha de fora das muralhas, vinha de dentro. E João I de Castela, que soubera da conspiração e apostara nela, viu mais uma oportunidade desaparecer.
O que ele não sabia, ou escolhia não querer saber, era que a doença que há semanas matava centenas de soldados por dia no acampamento tinha avançado para o centro do acampamento. Tinha chegado a Dona Beatriz. A lógica do impasse muda por completo neste momento, e é preciso entendê-la para perceber a enormidade do que estava em jogo. Dona Beatriz não era apenas a mulher do rei de Castela. Era o único título jurídico que tornava a invasão legítima perante a Europa. Toda a argumentação de João I para reclamar o trono português assentava num único fundamento. Era casado com a herdeira de Dom Fernando I. Se Dona Beatriz morresse sem deixar um filho varão, esse título desaparecia com ela. O Tratado de Salvaterra de Magos era explícito. Nesse cenário, a coroa portuguesa não passava automaticamente a Castela. Meses de cerco, milhares de mortos por doença, o prestígio de um exército inteiro consumido pelas margens do Tejo, tudo isso anulado pela morte de uma rainha que tinha chegado àquele acampamento com cerca de 11 anos. João I de Castela enfrentava então uma decisão que não admitia meio termo. Ficar significava arriscar que a rainha morresse antes de Lisboa ceder. E nesse caso, tomar Lisboa ficava sem sentido e perdia a guerra. Partir significava abandonar o cerco com a cidade, por conquistar, recuar perante o mestre de Avis, a quem chamara rebelde, e aceitar a humilhação pública de um exército em retirada. A única coisa que não podia acontecer era a morte de Dona Beatriz em solo português, cercada pela doença que estava a dizimar os seus próprios soldados. Em 3 de setembro de 1384, os estandartes castelhanos desapareceram do horizonte de Lisboa. As forças terrestres começaram a recuar, com tanta pressa que, segundo Fernão Lopes, na crônica de Dom João I, os próprios castelhanos atearam fogo ao acampamento antes de partir. O incêndio foi de tal magnitude que as chamas foram vistas a quilômetros de distância, do castelo de Palmela, onde Nuno Álvares Pereira mantinha posição. Dentro de Lisboa, os que ainda tinham forças para se levantar subiram as muralhas para ver. O acampamento, que parecia invencível, ardia. A frota castelhana permaneceu ainda algum tempo no Tejo. O bloqueio marítimo não foi imediatamente levantado, mas a ameaça existencial tinha passado. Lisboa tinha sobrevivido não pela espada, mas pela fragilidade de uma única pessoa no centro do acampamento inimigo. A questão é que João I de Castela sobreviveu, Dona Beatriz sobreviveu e a guerra não tinha acabado. Um ano depois, o mesmo rei voltaria a Portugal com um exército ainda maior. Desta vez, não haveria peste para o salvar. A retirada de setembro de 1384 não era uma derrota. Era um recuo estratégico com a rainha viva. João I de Castela deixou Portugal com os seus efetivos intactos o suficiente para continuar a ocupar dezenas de castelos e praças fortes espalhados pelo reino. Pero Lopes de Ayala, o cronista castelhano que acompanhava a campanha, registrou meticulosamente as forças deixadas para trás. 1.600 lanças, 800 besteiros e 2.000 peões só nos arredores de Lisboa, com contingentes adicionais distribuídos pelo Alentejo, entre Douro e Minho e Trás-os-Montes. O rei de Castela partiu para Sevilha, convicto de que o mestre de Avis controlava pouco mais do que Lisboa e o seu entorno imediato. A guerra, na sua leitura, continuava favorável a Castela. O que esse recuo comprado pelo adoecer de Dona Beatriz deu ao mestre de Avis foi algo que nenhuma batalha poderia ter dado. Tempo. Tempo para consolidar apoios, para negociar com Inglaterra e para transformar um movimento de resistência urbana numa estrutura capaz de reclamar o trono. Esse tempo foi usado com precisão. Entre setembro de 1384 e março de 1385, o mestre de Avis e o jurista João das Regras, um dos mais reputados homens de leis do reino, formado em Bolonha, prepararam o argumento que iria ser apresentado nas cortes de Coimbra, que Dona Beatriz não podia suceder ao trono, porque o próprio casamento que a legitimava havia sido violado por João I de Castela desde o primeiro dia. Em 6 de abril de 1385, o mestre de Avis foi aclamado Dom João I de Portugal,
primeiro rei da dinastia de Avis. João I de Castela respondeu como era previsível. Em junho de 1385, atravessou a fronteira pela segunda vez, desta vez com a totalidade do seu exército e com um forte contingente de cavalaria francesa, aliada de Castela, no contexto da Guerra dos 100 Anos. Os números eram esmagadores. Cerca de 32 mil homens contra os aproximadamente 6.500 que Dom João I de Portugal conseguiu reunir, reforçados por cerca de 600 ingleses chegados pouco antes, arqueiros e veteranos que já tinham visto o que uma carga de cavalaria faz a uma linha de infantaria, e sabiam como sobreviver a ela. Em 14 de agosto de 1385, os dois exércitos encontraram-se nos campos de Aljubarrota, perto de Alcobaça. A cavalaria francesa e castelhana atacou contra posições portuguesas preparadas com fossos e estacas fincadas no solo, num terreno escolhido por Nuno Álvares Pereira, precisamente para negar à mobilidade a vantagem numérica do inimigo. Os arqueiros ingleses desmantelaram os ataques antes que chegassem às linhas portuguesas. O exército de João I de Castela foi quase inteiramente destruído. O rei fugiu. Depois de Aljubarrota, as cidades e castelos que ainda resistiam a Dom João I renderam-se um a um. O reino dobrou-se ao resultado do campo. Se você quiser entender com mais detalhes como foi a Batalha de Aljubarrota, já postamos um vídeo completo no canal. O link está no card acima e na descrição. Vale a pena conferir. O cerco de 1384 não aparece nos livros da mesma forma que Aljubarrota. Não tem o mesmo peso mítico, não tem a padeira, nem um mosteiro da batalha construído em agradecimento pela vitória. Mas sem o recuo de setembro de 1384, forçado pelo adoecer de uma rainha que não podia morrer, Dom João I de Portugal nunca teria chegado vivo às cortes de Coimbra. E sem Coimbra não haveria Aljubarrota. A batalha que Portugal celebra foi possível porque uma doença chegou à tenda errada. O que torna esta história perturbadora não é a escala da batalha, é a escala da contingência. Portugal não sobreviveu porque tinha o exército mais forte. Não tinha. Não sobreviveu porque tinha a estratégia mais brilhante, embora Nuno Álvares Pereira fosse, por qualquer medida, um dos talentos militares mais extraordinários da Europa medieval. Portugal sobreviveu porque uma rainha adoeceu no momento certo, num acampamento a 2 quilômetros das muralhas de Lisboa. Dona Beatriz não escolheu nenhum destes papéis. Foi prometida em casamento pela primeira vez antes dos 10 anos, casada em Badajoz com um rei estrangeiro que tinha mais do dobro da sua idade, transportada para um acampamento militar às margens do Tejo quando tinha 11 anos, e devolvida a Castela quando a sua sobrevivência se tornou mais útil do que a queda de Lisboa. Enviuvou em 1390. Viveu em Toro, no convento de São Francisco, onde viria a ser sepultada. As fontes não registram com certeza quando morreu. A última carta sua conhecida data de 1412, e há indícios documentais de que terá falecido entre 1419 e 1420. Nunca reinou em Portugal e nem voltou a Portugal. Fernão Lopes, que escreveu a Crônica de Dom João I, cerca de 50 anos depois dos acontecimentos, via na epidemia de 1384 a mão de Deus a proteger Lisboa. João Gouveia Monteiro, em A Guerra em Portugal nos finais da Idade Média, vê condições sanitárias medievais num acampamento de verão sem saneamento. As duas leituras coexistem nas fontes, e o que nenhuma delas contesta é o resultado. João I de Castela abandonou o cerco. Dom João I de Portugal chegou às cortes de Coimbra, e Aljubarrota pôde acontecer. A crise de 1383 a 1385 entrou na memória portuguesa como a história de um povo que escolheu a independência. É isso, mas é também a história de uma epidemia, de um jurista, de um comandante militar e de uma rainha de 11 anos que não escolheu nada e cujo adoecer mudou o destino de um reino. Se você chegou até aqui, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a história de Portugal. Até o próximo vídeo!